Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Web Hour. Boa noite, doutores. Bom, estamos iniciando o nosso Web Hour. Hoje é uma edição especial. Nós teremos aqui uma gravação que foi reproduzida já no Angel Beyond, no nosso evento, que foi um sucesso. É uma doutora da China, a doutora Liu, e eu vou espelhar aqui nessa gravação, nós vamos assistir juntos, tá? E durante toda a apresentação o chat vai estar aberto, vocês podem, né, mandar as dúvidas aqui caso forem surgindo. E nós, ao final da apresentação, iremos resolver as dúvidas, iremos conversar sobre a gravação, tá? Obrigada pela presença de vocês. Para quem, eu sou a Luísa, né? Sou ortodontista aqui do Suporte Clínico e eu vou estar aqui assistindo junto com vocês. E aos colegas que queiram assistir a apresentação em espanhol, nós teremos a tradução simultânea, então vocês podem clicar aqui no botão, aqui abaixo, interpretação, que vocês conseguem ativar o espanhol, tá? Então, nós teremos também a apresentação em espanhol. E qualquer dúvida podem ir mandando no chat, tá? Eu vou espelhar aqui a tela e qualquer questão vocês podem me avisar aqui também. Só um momento. Pessoal, hoje gostaria de compartilhar alguns casos complexos que tratei utilizando alinhadores em Gelaliner. Meu nome é doutora Liu Hetin, sou da China e sou especialista em ortodontia. Atualmente trabalho em Pequim, onde atuo como diretora do departamento de ortodontia de um hospital odontológico. Trabalho com alinhadores transparentes há cerca de 15 anos, comecei por volta de 2010 ou 2011. Ao longo desse tempo, tratamos muitos casos complexos, e hoje fico feliz em compartilhar alguns deles com vocês. Esta é a cidade onde moro, Pequim, na China. Todos são muito bem-vindos a visitar Pequim quando tiverem a oportunidade, para trocar ideias acadêmicas, visitar instituições e conhecer a cidade. Agora, vou apresentar brevemente o conteúdo de hoje. Primeiro, veremos o tratamento de más oclusões de classe 2 com alinhadores. Em seguida, mostrarei um caso com extração e planejamento complexo, além de casos com mesialização de molares e, por fim, um resumo. Para começar, veremos casos de classe 2 tratados com alinhadores em Gelaliner. Na prática clínica, as más oclusões de classe 2 podem ser divididas em alguns tipos. Este é um deles. Na teleradiografia lateral, normalmente observamos overjet e overbite acentuados. Esses pacientes apresentam um padrão de crescimento horizontal, e os dentes anteriores superiores tendem a estar mais vestibularizados. Nesse tipo de caso, a mandíbula está em posição mais posterior. Clinicamente, é um tipo relativamente simples de tratar. Na maioria dos casos, primeiro expandimos as arcadas superior e inferior, depois avançamos a mandíbula. Em seguida, nivelamos a curva de Spee, e estabelecemos uma relação oclusal estável na região dos molares. Portanto, esse tipo de classe 2 é relativamente simples na prática clínica. Os casos mais complexos são de outro tipo. Nesses casos, os fatores esqueléticos são mais evidentes. A mandíbula apresenta retrusão no desenvolvimento e, de modo geral, tem dimensões reduzidas. Os dentes anteriores e inferiores também tendem a estar mais vestibularizados. O mais importante é que esses casos não apresentam overjet e overbite muito acentuados. O plano oclusal costuma ser inclinado, e o padrão de crescimento é vertical, com maior tendência à mordida profunda e à rotação da mandíbula para baixo e para trás, tornando o plano oclusal cada vez mais inclinado. Nesse tipo de classe 2, os fatores esqueléticos são mais marcantes, o que torna o tratamento mais desafiador. Nossa estratégia se baseia principalmente no controle, especialmente em pacientes em crescimento. Durante o crescimento e desenvolvimento, buscamos controlar o plano oclusal, evitando que ele se torne mais inclinado e prevenindo a extrusão dos dentes anteriores superiores, que poderia limitar o avanço mandibular. De modo geral, precisamos controlar o arco superior, incluindo a realização de intrusão. Buscamos intruir o segmento anterior superior e controlar os dentes posteriores para evitar sua mesialização.
Para a mandíbula, o objetivo é verticalizar os molares inferiores e também os dentes anteriores inferiores, além de estimular uma rotação anterior da mandíbula, tornando o plano oclusal mais plano. Em outras palavras, buscamos direcionar o padrão de crescimento de uma tendência mais vertical para uma mais horizontal, evitando a rotação para baixo e para trás e incentivando a rotação da mandíbula para cima e para frente. Esse tratamento exige maior controle e geralmente demanda mais tempo, pois envolve o direcionamento do crescimento. Vamos ver como utilizamos os alinhadores em Gelaliner no tratamento das más oclusões de classe 2, em primeiro lugar, no sentido transversal, ou seja, na expansão das arcadas. Os alinhadores transparentes têm um efeito muito bom e permitem uma expansão eficiente da arcada dentária. Na prática clínica, hoje, em praticamente todos os casos de expansão, preferimos usar alinhadores transparentes. A situação de simetria entre as duas arcadas dentárias acaba sendo melhor que a dos expansores palatinos convencionais porque ele não só expande o arco, como também consegue alinhar os dentes durante a expansão. Diferente dos expansores tradicionais, que expandem o arco, mas, na hora de alinhar, exigem outros aparelhos, como o fixo. Os alinhadores transparentes permitem expandir a arcada e alinhar os dentes ao mesmo tempo. Agora, vamos falar da dimensão vertical. Nesses casos de classe 2 com crescimento vertical, pouca relação de overjet e overbite, e tendência de rotação mandibular para baixo e para trás em crianças, são mais difíceis de tratar. Por isso precisamos de controle vertical para controlar o plano oclusal. Os alinhadores transparentes oferecem uma grande vantagem, pois entregam melhor controle vertical. Eles permitem boa intrusão dos dentes anteriores e dos dentes posteriores. Além disso, em crianças em crescimento, os molares tendem a crescer para mesial e extruir progressivamente. Em crianças com crescimento vertical, se conseguirmos controlar precocemente o crescimento vertical dos molares, isso traz benefícios para a altura facial. Por isso, com os alinhadores transparentes, além de controlar a intrusão, também conseguimos controlar a altura de erupção dos dentes posteriores e anteriores, especialmente em crianças, o que é uma vantagem importante. Diante desse quadro, nosso plano de tratamento foi focado em 3 pontos principais: expansão das arcadas, controle vertical e avanço mandibular. Esses 3 fatores precisam ser trabalhados de forma integrada. Ao controlar o plano oclusal, especialmente quando é mais inclinado, buscamos torná-lo mais plano. Para isso, realizamos bastante intrusão dos dentes anteriores superiores. Os alinhadores transparentes apresentam grande vantagem, com bons resultados clínicos. Com os alinhadores em Gelaliner, contamos também com dispositivos auxiliares, como ganchos, que permitem uma intrusão mais eficiente do segmento anterior superior. Então, podemos realizar a verticalização distal dos dentes posteriores inferiores, além da intrusão dos dentes anteriores inferiores e dos posteriores superiores. Isso gera uma tendência de rotação anterior da mandíbula, permitindo o controle vertical, com vantagens em relação a aparelhos tradicionais, como o TB e o Activator. Como vocês sabem, no passado, ao tratar más oclusões de classe 2, especialmente em pacientes de ângulo alto, aparelhos como TB e Activator apresentavam limitações, pois podiam causar extrusão dos molares posteriores e não favoreciam o controle da altura facial. Já os alinhadores transparentes permitem melhor controle, aproveitando a intrusão dos molares, uma diferença importante em relação aos aparelhos funcionais tradicionais. Agora, vamos falar sobre a dimensão sagital. Os alinhadores transparentes permitem realizar muito bem a distalização dos molares. Além disso, em casos de perda precoce de dentes descidos, quando os molares migram para mesial, é possível reposicioná-los para distal. Ao mesmo tempo, quando há espaços de deriva, também podemos controlar melhor os molares, impedindo que avancem para mesial e fechem esses espaços. Assim, esses espaços, cerca de 1 milímetro em cada lado da maxila e 2 milímetros na mandíbula, podem ser usados para resolver o apinhamento e a retração dos dentes anteriores. Nos aparelhos convencionais, muitas vezes não conseguimos mantê-los por tanto tempo. Já os alinhadores transparentes, além de permitir o controle do leeway space, também podem atuar como um guia de erupção. Assim, quando um dente descido se perde, o dente permanente pode erupcionar de forma adequada dentro do alinhador. Também temos o manejo de espaços na dentição mista. Muitas crianças apresentam perda precoce de dentes descidos, como o canino descido. Nesses casos, pode ocorrer desvio da linha média, tanto mandibular quanto entre as arcadas.
Em algumas situações, após a perda do canino, o incisivo lateral permanente e o primeiro molar decíduo entram em contato, sendo necessário reposicionar toda a arcada, restabelecer a simetria entre os lados e alinhar corretamente as linhas médias superior e inferior. Em casos como esses de manejo de espaços, os alinhadores transparentes apresentam grande vantagem, por isso, atualmente, tratamos muitas crianças utilizando esse tipo de alinhador. Agora, vamos ver o sistema A6, da Ingelaliner, que é um sistema específico para avanço mandibular. Este é o componente oclusal do sistema. O dispositivo de avanço mandibular fica posicionado na superfície oclusal, e quando utilizado na boca, provoca uma certa abertura posterior da mordida, mas sua principal vantagem é que o alinhador consegue envolver melhor os dentes posteriores, proporcionando um controle mais eficiente e mais previsível. Quando o alinhador envolve bem os dentes posteriores, e se adapta de forma precisa a eles, a expressão do avanço anterior e da intrusão também se torna mais eficaz, por isso esse tipo de dispositivo apresenta mais vantagens. Nos casos de classe 2, após realizarmos o avanço mandibular, precisamos promover o assentamento posterior da mordida. Nos alinhadores Ingelaliner, isso ocorre por meio da redução gradual dos batentes oclusais, enquanto os dentes posteriores entram em oclusão de forma progressiva, aumentando a eficiência e a estabilidade do tratamento. Vamos ver um caso clínico. Com esse sistema A6, da Ingelaliner, conseguimos realizar controle tridimensional simultâneo, incluindo expansão, controle vertical e controle sagital. Ao mesmo tempo, ele permite o avanço mandibular e depois a redução gradual dos batentes oclusais, em comparação com o uso do TB para promover o avanço mandibular, seguido de aparelho fixo para estabelecer a oclusão e alinhar a dentição. Vamos observar um paciente. Trata-se de um menino de 12 anos, cuja queixa principal era sentir que a mandíbula era um pouco retruída. Vamos observar sua condição intraoral e facial, e também sua teleradiografia lateral. Na teleradiografia, observamos que o ANB era de pouco mais de 4 graus, o que indica uma tendência esquelética. Em seguida, observamos que os dentes anteriores superiores apresentavam certa vestibularização, com o vergete e overbite aumentados. A mandíbula, de modo geral, estava relativamente posteriorizada. Nesse tipo de criança, o selamento labial já é relativamente bom. Como a arcada dentária era bastante estreita, o plano de tratamento proposto foi a expansão da arcada. Precisamos expandir a arcada dentária. Observando a relação molar, vemos que ela apresenta uma oclusão topo a topo, e há um overjet aumentado na região anterior. Portanto, o nosso plano de tratamento foi expandir as arcadas superior e inferior e, depois da expansão, realizar simultaneamente o avanço mandibular e a retração dos dentes anteriores superiores. Aqui vemos a animação completa do tratamento, que segue um padrão relativamente convencional. Hoje, ao analisarmos os casos no Ingelaliner, vemos que o planejamento dessas animações é bastante bem elaborado, porque a experiência acumulada é maior e o número de casos também aumentou bastante. Então, a previsibilidade e a consistência desses planejamentos são muito altas. Aqui vemos a situação após o uso de 13 alinhadores. Nesse momento, já é possível observar que a mandíbula avançou, e mesmo quando pedimos para o paciente retruir a mandíbula, ela já se mantém em uma posição bastante estável. Então iniciamos uma nova sequência de alinhadores para promover o assentamento dos dentes posteriores. Nesse paciente, a curva de SPI mandibular era relativamente acentuada, e a altura facial não era reduzida. Por isso, o plano de tratamento incluiu a intrusão dos dentes anteriores inferiores, com o objetivo de nivelar a curva de SPI, e ao final realizamos um ajuste oclusal para estabelecer corretamente a mordida. Fizemos uma intrusão significativa na região dos dentes anteriores inferiores, e durante esse processo também utilizamos elásticos de classe 2, com o objetivo de estabilizar melhor a oclusão. Como a mandíbula já havia avançado, buscávamos manter essa posição mais estável, por isso os elásticos eram utilizados apenas durante a noite. Com a progressão do tratamento e a intrusão dos dentes anteriores inferiores, a oclusão foi sendo gradualmente estabelecida. Embora ainda houvesse um pequeno desvio, já havia melhora em relação à condição inicial, e também podemos observar que a inclinação da curva de SPI mandibular se tornou menos acentuada.
Esta é a situação após 10 meses de tratamento, e aqui realizamos pequenos refinamentos para melhorar detalhes como pequenos espaços e a relação oclusal. Após 13 meses de tratamento, o caso apresentava um resultado bastante satisfatório. Realizamos expansão, avanço mandibular e, posteriormente, o estabelecimento da oclusão, e em cerca de 13 meses o tratamento foi concluído. Como podemos ver, a eficiência do tratamento é bastante alta, e esse é um dos principais motivos pelos quais hoje optamos cada vez mais pelos alinhadores. Ao observarmos a arcada, vemos que a expansão também foi muito satisfatória, com a arcada passando de um formato mais afilado para um formato mais oval. Este é o perfil facial do paciente, e fazendo um resumo, o uso do sistema A6 de avanço mandibular da Ingelaliner permite que os alinhadores se adaptem melhor à região posterior. Com isso, conseguimos um controle tridimensional simultâneo, incluindo expansão das arcadas superior e inferior, intrusão dentária e avanço mandibular. Além disso, com o uso dos batentes oclusais e sua redução progressiva, todo o processo se torna mais fluido e eficiente. Agora vamos observar alguns casos mais complexos dores em Ingelaliner. Um paciente do sexo masculino, cuja principal queixa era uma oclusão insatisfatória, com certa protrusão. Aqui vemos seu perfil facial e condição clínica inicial. Ao avaliar o caso, observamos uma leve retrusão mandibular, e na dentição, vemos um overjet aumentado. Em um dos lados, há uma relação de mordida cruzada envolvendo os premolares superiores e os dentes inferiores. Além disso, os dentes 13, 14 e 15 apresentam extrusão significativa. Aqui há uma ausência congênita de um dente anterior e por isso uma arcada mandibular mais estreita, um caso típico de má oclusão de classe 2. Aqui vemos a radiografia panorâmica, e observamos que um dos dentes já passou por tratamento endodôntico, porém apresenta inflamação periapical, sendo indicado o retratamento endodôntico. O paciente também apresenta terceiros molares. Na teleradiografia lateral, o componente esquelético é bastante evidente, com aumento do ângulo ANB. Além disso, a protrusão dos dentes anteriores superiores e também dos inferiores, possivelmente associada à constrição da arcada mandibular. Essa é a condição oclusal do paciente. O diagnóstico é de classe 2 esquelética associada a uma relação dentária de classe 2, com padrão de crescimento neutro. Além disso, o paciente apresenta ausência congênita de um incisivo inferior, mordida cruzada, arcada estreita e dentes com inclinação vestibular. Para um resultado ideal, a indicação seria cirurgia ortognática, já que se trata de um paciente adulto com padrão esquelético de classe 2. Nesse caso, o paciente optou por não realizar cirurgia ortognática e escolheu um tratamento ortodôntico compensatório. Por isso recomendamos a extração dos terceiros molares, além da distalização dos molares superiores. Depois disso, buscamos corrigir a mordida cruzada para melhorar a coordenação transversal, e então avaliamos se haveria alguma mudança na posição mandibular. Já que, sendo um paciente adulto com mordida cruzada, a oclusão ainda estava interferindo na posição correta da mandíbula. Com base nesse planejamento, realizamos também um leve desgaste interproximal, principalmente na região anterior superior, considerando a ausência congênita de um incisivo inferior. Ao observarmos a simulação, iniciamos com a distalização dos molares. Após a criação de espaço, realizamos a intrusão dos dentes na região da mordida cruzada, especialmente caninos e premolares, e depois corrigimos a mordida cruzada, prosseguindo com a retração dos dentes anteriores superiores. Como podemos observar, toda a sequência de tratamento foi bem estruturada e lógica. Trabalhamos de forma progressiva, primeiro criando espaço, depois realizando a intrusão, em seguida corrigindo a mordida cruzada, e por fim retraindo os dentes anteriores. Na vista lateral podemos observar os dentes envolvidos na mordida cruzada. Após a criação de espaço, realizamos a intrusão, e depois a correção da mordida cruzada. Os dentes inferiores foram movimentados para vestibular, enquanto os premolares superiores foram movimentados para palatino. Em seguida, continuamos com a distalização e depois com a retração dos dentes anteriores. Ao analisarmos a tabela de movimentação dentária, observamos que a região dos molares foi distalizada em cerca de 3 mm.
No lado superior esquerdo, a distalização foi aproximadamente de 1,5 a 1,9 milímetros. Também houve intrusão na região dos premolares, variando de pouco mais de 1 milímetro até cerca de 2 milímetros. Agora vamos observar a evolução clínica. Aqui estamos no alinhador 18. Trata-se de um caso com alta demanda de ancoragem, pois envolve controle tridimensional, incluindo distalização e intrusão dos molares, intrusão dos premolares, expansão das arcadas e também intrusão do segmento anterior. Devido a essa alta demanda de ancoragem, instalamos 2 mini-implantes já no início do tratamento para auxiliar nesse controle. Aqui novamente o estágio no alinhador 18 e depois no 28, de um total de cerca de 48 alinhadores. Aqui já vemos melhora na largura das arcadas superior e inferior, e o início do fechamento dos espaços com retração dos dentes anteriores. No estágio do alinhador 34, a mordida cruzada já estava praticamente corrigida. Pelo menos do ponto de vista vertical, a intrusão já parecia concluída, os dentes anteriores já estavam sendo retraídos e ainda havia algum espaço na região anterior. No alinhador 34, um dos pontos mais evidentes é que, devido à mordida cruzada, a intrusão vertical precisou ser realizada primeiro. Está claro que o canino e os premolares foram intruídos de forma bastante significativa, e o efeito geral do tratamento já é bem evidente. Os alinhadores apresentam excelente expressão de intrusão. Depois, realizamos refinamentos com novos alinhadores para melhorar a coordenação da largura das arcadas e aumentar a retração dos dentes anteriores superiores. Ao final, realizamos um salto oclusal e utilizamos elásticos de classe 2, pois após a liberação da mordida cruzada, a restrição original sobre a posição mandibular deixa de existir. Aqui, precisamos observar se ocorre algum reposicionamento mandibular. Ao avaliar a vista lateral, continuamos ajustando a largura das arcadas, porque em alguns casos pode haver um certo atraso na coordenação transversal ao longo do tratamento. Na dimensão transversal, realizamos expansão adicional da arcada mandibular de forma sequencial. Começando pelo dente 4. Depois o dente 5, em seguida o dente 6 inferior, e por fim, o dente 7, realizando a expansão em etapas. Essa expansão em etapas apresenta resultados clínicos mais previsíveis. Essa série contou com 24 alinhadores, e aqui o paciente estava no alinhador número 6. Essa é a condição clínica nesse momento. O paciente apresentava boa colaboração, e os alinhadores estavam bem adaptados. Também colocamos pequena quantidade de material na região inferior, uma resina azul, para promover uma leve abertura de mordida durante a correção da mordida cruzada. Aqui vemos o estágio 6 e depois o estágio 18. A segunda série também teve 24 alinhadores, e nesse momento ele já estava no alinhador 18. Esta é a condição clínica atual. Podemos observar que os dentes anteriores superiores já foram retraídos de forma significativa, e o overjet está muito reduzido. Como a ausência congênita de um incisivo inferior, a relação molar final apresenta leve assimetria. Nesse estágio, os dentes anteriores superiores já foram claramente retraídos, e a mordida cruzada foi completamente corrigida. Aqui, podemos observar a progressão do caso pelo número de alinhadores: 18, 28, 34, 40 e 58. Após 58 alinhadores, a protrusão da maxila e a mordida cruzada foram completamente corrigidas. O desbloqueio oclusal também foi totalmente resolvido. Isso mostra que os alinhadores apresentam vantagens claras no tratamento de mordida cruzada e na distalização de molares, com boa eficiência geral. Aqui podemos observar o perfil facial. Houve algum reposicionamento mandibular, e a mandíbula avançou um pouco, tornando o perfil mais harmonioso. Esse é o estado atual do paciente. Em resumo, os alinhadores conseguem tratar problemas tridimensionais de forma simultânea. Esse paciente apresentava discrepâncias verticais, transversais e sagitais, que se influenciam mutuamente.
No planejamento com Ingelaliner, os movimentos tridimensionais são organizados de forma sequencial e distribuída. Isso permite uma expressão mais precisa dos movimentos dentários. Neste caso, realizamos primeiro a distalização, depois a intrusão, em seguida a correção da mordida cruzada e, por fim, a retração dos dentes anteriores. Essa movimentação em etapas ajuda a reduzir a demanda de ancoragem, e com controle de ancoragem desde o início, a eficiência do tratamento aumenta. Como esse paciente apresentava inicialmente uma mordida cruzada, a posição mandibular estava limitada por interferências oclusais. Após a correção da mordida cruzada, precisamos observar se ocorre reposicionamento mandibular. E de fato houve uma leve mudança, por isso é necessário monitorar clinicamente a oclusão e a estabilidade. Para este paciente, como no início o plano oclusal apresentava uma inclinação, já consideramos esse problema no controle tridimensional desde as fases iniciais. Por isso, fizemos alguns reforços de ancoragem e, no início, instalamos 2 mini-implantes para auxiliar. Na prática clínica, observamos atualmente que, em pacientes que exigem maior controle nas 3 dimensões, o uso auxiliar de mini-implantes pode tornar o tratamento mais rápido. Este era o caso anterior, de classe 2 esquelética, com mordida cruzada na região dos premolares. Agora, vamos analisar um caso mais complexo, onde constatamos um travamento oclusal positivo bilateral na região dos molares. Trata-se de um paciente jovem, do sexo masculino. A radiografia mostra a presença de terceiros molares. De modo geral, a mordida cruzada está associada ao apinhamento nos segmentos posteriores, por isso, recomendamos a extração dos terceiros molares. Aqui vemos a teleradiografia lateral, que apresenta características relativamente dentro da normalidade. Agora, vamos observar o escaneamento intraoral, mostrando toda a condição dos dentes posteriores. Notem que a mordida travada é bastante profunda, ou seja, a quantidade de intrusão necessária é considerável. Esse é justamente o ponto que torna o caso mais desafiador. Se essa mordida travada fosse mais leve, o caso seria clinicamente menos complexo. O plano de tratamento foi iniciar com distalização e intrusão dos dentes, primeiro reduzir a altura. Observem que também utilizamos elásticos cruzados para ajudar a destravar a mordida. Esse paciente apresentava inicialmente uma relação de mordida um pouco mais para a classe 2. Então, realizamos também a distalização dos molares para melhorar essa relação oclusal. Aqui vemos a evolução clínica. Vamos observar, neste ponto, no alinhador número 11, já é possível notar algum efeito da distalização dos molares, com a formação de pequenos espaços. Porém, reparem que, nesse momento, o alinhador no segundo molar não estava com um encaixe ideal. Então, fiz um refinamento, buscando um melhor ajuste do alinhador. Um alinhador mais bem adaptado proporciona uma mecânica mais eficiente. Esta é a tomografia dele, e aqui podemos ver a condição naquele momento. Observem que alguns dentes foram intruídos, e o efeito foi bom. No entanto, o travamento oclusal ainda não tinha sido resolvido. Então, nesse momento, continuamos com alguns controles adicionais. Vejam a condição intraoral. No início, os alinhadores não estavam bem adaptados, então o controle de largura ficou um pouco atrasado. Depois, quando refizemos essa sequência de alinhadores, já levamos isso em consideração. Então, fiz mais movimentos por etapas. Primeiro, movi a largura dos dentes 4 e 5, depois os 7 e depois os 6. Ao mesmo tempo, pedi para ele usar elásticos intermaxilares e reforcei a importância de usar os alinhadores corretamente. Eles precisam estar bem adaptados e ser usados pelo tempo adequado. Só assim o resultado clínico fica bom e evitamos atraso no controle de largura. A colaboração dele melhorou bastante e o uso dos elásticos intermaxilares também ficou mais adequado. Utilizamos elásticos com força relativamente maior. Na fase final, usamos elásticos de 1/4 com força de 6 onças, então a tração era mais intensa. Ele também passou a usar melhor os alinhadores e após essa sequência o resultado ficou bem definido.
Este é o caso depois dessa fase. Observem que o travamento oclusal já tinha sido completamente resolvido. Depois, fizemos alguns ajustes mais refinados. Este é o resultado final. Observem que a relação molar foi bem ajustada. Aqui é o perfil facial. Vamos comparar. Este é o antes do tratamento, e este é o depois. Para casos como esse, ao longo da prática clínica, também acumulamos bastante experiência. Do ponto de vista clínico, os alinhadores apresentam vantagem clara no controle do desbloqueio oclusal, principalmente pela capacidade de realizar intrusão de forma eficaz. Nesse caso, aproveitamos tanto a espessura do alinhador quanto sua capacidade de intrusão. Por isso, iniciamos com a intrusão, e depois, utilizamos movimentações dentárias em etapas para corrigir a relação oclusal. Após a distalização, realizamos movimentação sequencial, começando pelos dentes 4 e 5 para coordenar a largura. Depois os dentes 6 e 7. Essa movimentação em etapas torna o resultado mais previsível. Ao mesmo tempo, utilizamos elásticos cruzados como auxílio, que exigem boa cooperação do paciente, e utilizam forças relativamente maiores. Aqui os resultados clínicos foram bons. Os alinhadores funcionam como um guia. Uma vez que o desbloqueio oclusal é alcançado, não é necessário manter o uso contínuo dos elásticos, pois o próprio alinhador consegue manter a correção. Com esses casos, observamos claramente as vantagens dos alinhadores no desbloqueio oclusal. Se utilizássemos aparelhos fixos, seria necessário instalar mini-implantes para auxiliar na intrusão. Caso contrário, durante o uso de elásticos cruzados poderia ocorrer extrusão indesejada. Com os alinhadores, o protocolo é diferente. Primeiro realizamos a intrusão. Depois, corrigimos a dimensão transversal e então utilizamos elásticos como auxílio, o que torna o tratamento mais eficiente. Esses foram 2 exemplos clínicos de desbloqueio oclusal. Agora vamos observar outro caso, envolvendo movimentação de molares. Trata-se de um caso interessante. É uma paciente do sexo feminino, e aqui vemos sua condição intraoral inicial. A principal queixa era a perda precoce do dente 7, e a paciente queria saber se seria possível utilizar o dente 8 para fechar esse espaço. Além disso, havia apinhamento dentário e irregularidade na arcada. Aqui vemos a radiografia panorâmica. Observando a radiografia, vemos que a perda dentária ocorreu há bastante tempo, o que levou a uma maior densidade óssea na região. Nesses casos, a movimentação do dente 8 tende a ser mais lenta, pois não se trata de um alvéolo recente, mas sim de um osso já remodelado e mais compacto. Esta é a teleradiografia lateral. Aqui está a principal área de interesse do tratamento. O dente 7 superior apresentava extrusão e também um problema de posicionamento transversal, criando uma interferência oclusal. Por isso, o primeiro passo foi intruir o dente 7 superior para remover essa interferência. Após eliminar esse obstáculo, passamos a observar a situação do dente 8 inferior. Além disso, do ponto de vista transversal, o dente 7 também estava mais vestibularizado. Então, além da intrusão, foi necessário movimentá-lo em direção palatina. Na primeira série de alinhadores, realizamos distalização e intrusão do dente 7 superior, com o objetivo de eliminar a interferência com o dente 8 inferior. Somente após isso o dente 8 teria condição de se movimentar. Essa foi a primeira série de alinhadores. Também realizamos alguma distalização na região posterior. No início, como o dente 8 ainda não havia erupcionado completamente, optamos por não movimentá-lo. Posteriormente, após a remoção da interferência, planejamos utilizar um arco segmentado para auxiliar sua movimentação para frente. Vejam aqui a situação clínica. Neste ponto, ela já estava no alinhador 18. Observem que, no alinhador 18, o dente 7 já havia sido intruído.
Já o dente 8 começava a apresentar a coroa exposta. Então, nesse momento, fizemos um reinício e confeccionamos uma nova série de alinhadores. Isso aconteceu porque, no alinhador 18, os dentes já não estavam mais bem adaptados ao alinhador. Então, fizemos novos alinhadores. Mas observem a condição dos dentes posteriores após o alinhador 18, houve alguma distalização dos molares superiores. Além disso, como o ponto de interferência foi removido, o dente 8 inferior passou a apresentar movimentação espontânea. Ou seja, ele começou a ter extrusão e também uma tendência natural de se mover para frente. Este foi o plano após o reinício. Com o alinhador 18, continuamos a distalização dos molares superiores e depois, realizamos retração dos dentes anteriores superiores. Na fase final, planejamos colar botões linguais no dente 8, e após isso, ajudá-lo a se movimentar para frente. Observem que essa série teve um número maior de alinhadores, chegando até o alinhador 30. Com a remoção do ponto de interferência, o dente 8 passou a erupcionar mais. Após essa erupção, o alinhador passou a ter melhor retenção nesse dente. Em seguida, colamos 2 botões linguais na face lingual do dente 8 e utilizamos elásticos para tração. Como essa paciente usava os alinhadores por mais tempo e com forças mais leves, observamos clinicamente que esse dente apresentava uma tendência natural de se deslocar para frente. Isso acontece porque ele já apresentava extrusão, e depois disso, também passou a ter avanço. Então, ao final desses 30 alinhadores, observamos que o terceiro molar apresentava maior altura oclusal e já havia se deslocado para frente. Essa é a situação após o uso de 30 alinhadores. A partir desse ponto, o tratamento se torna mais simples. Observem aqui a radiografia. É possível ver que esse dente está se movimentando para frente. Isso ocorre porque o ponto de interferência foi removido, permitindo que o dente tenha uma movimentação espontânea. Utilizamos elásticos na face lingual e colocamos um attachment na face vestibular para controlar o eixo do dente. Ao mesmo tempo, continuamos a retração dos dentes anteriores superiores. Essa foi a terceira série de alinhadores, com um total de 38. E aqui vemos o estágio no alinhador 14. No alinhador 14, o dente continuava a se mover para frente e o espaço estava sendo gradualmente fechado. Depois iniciamos a quarta série de alinhadores com um novo reinício. Nessa série utilizamos 20 alinhadores, mantendo o foco no fechamento do espaço, sem mudanças significativas na estratégia. Devido à adaptação dos alinhadores, realizamos mais uma série com 10 alinhadores, que foram concluídos. Nesse estágio o espaço já estava bastante reduzido. Em seguida a paciente utilizou mais 14 alinhadores para a continuidade do fechamento. Também posicionamos um botão lingual na região mesial do dente, e utilizamos elásticos verticais conectados à arcada superior para evitar inclinação mesial excessiva, garantindo um movimento mais controlado e melhor alinhamento do eixo dentário. Depois desse ajuste, colamos um attachment retangular horizontal na face lingual e também fizemos uma pequena correção do eixo. Esse foi o último ajuste dela. Porque, no caso desse dente, ainda queríamos melhorar o eixo dentário, para que ele se movimentasse de forma mais paralela. Vejam aqui depois da finalização. Aqui temos a quantidade de reinícios em cada etapa. Na verdade, ela precisou de um número relativamente grande de reinícios, mas não usou uma quantidade tão grande de alinhadores. No final, ela usou 106 alinhadores. Aqui mostra todo o processo. A radiografia final mostra que o 8º dente passou a ocupar a posição do 7º. Aqui vemos a condição dos dentes antes e depois do tratamento. Aqui vemos justamente o 8º dente se deslocando para ocupar aquela posição. Este é o resultado final dela, e estas são todas as comparações. Agora vamos falar um pouco sobre por que esse dente conseguiu se movimentar de forma relativamente tranquila. Na verdade, acho que o principal motivo é que tivemos bastante sorte. Primeiro, porque esse dente, no início, tinha um ponto de retenção. Durante o processo, removemos o ponto de retenção do 7º dente.
Assim, conseguimos aproveitar bem as vantagens dos alinhadores invisíveis, fazendo a intrusão do molar, ou seja, do sétimo dente. Com isso, o 48 pôde erupcionar melhor e de forma mais tranquila, aumentando também a altura da coroa. Depois, o próprio 48 apresentou movimento mesial espontâneo, o que facilitou ainda mais o fechamento do espaço. Além disso, o 47 já estava nessa condição havia bastante tempo. Por isso, quando o 48 é mesializado para substituir o 47, em geral o tempo de tratamento costuma ser mais longo. Neste paciente, a colaboração foi apenas mediana. Ele não colaborava tão bem, o ciclo de uso dos alinhadores também era mais longo e, às vezes, ele trocava os alinhadores só a cada 2 semanas, porque ainda usava o alinhador da versão Champion. Além disso, ele não comparecia às consultas de retorno no prazo certo, o que também prolongou o tratamento. Então, como o tratamento durou bastante tempo, talvez esse também tenha sido um dos motivos para o movimento dentário ocorrer de forma mais suave e lenta. Por isso, ele não apresentou inclinação mesial nem rotação muito evidentes. Acho que esse também pode ter sido um dos fatores a considerar. Além disso, como vocês sabem, no processo de mesialização dos molares, a exigência em relação à ancoragem é relativamente alta. Quando necessário, podemos associar ancoragem esquelética com mini-implantes ou algum tipo de tração vertical, para ajudar no movimento inicial desse dente. Assim, o controle radicular e o movimento em corpo ficam mais precisos. Na prática clínica, em muitas situações como essa, também usamos recursos auxiliares, como arcos segmentados ou mini-implantes de ancoragem, o que pode deixar o tratamento e o controle do movimento mais previsíveis. Agora há pouco, vimos mais um caso de mesialização de molar. Agora vamos falar sobre um caso com extração. Na prática clínica, os casos com extração ainda são bastante frequentes. Então, o sistema Ingelaliner desenvolveu uma estratégia específica para casos com extração, chamada Protocolo A7. Em relação a essa solução para casos com extração, foram feitas muitas otimizações. Primeiro, foram feitos alguns ajustes de ancoragem, ou seja, ajustes relacionados ao controle de ancoragem dos dentes. Nas fases iniciais, é possível realizar uma leve angulação distal dos dentes 5, 6 e 7. Depois dessa angulação distal, assim como ocorre no sistema de retração, quando começa a retração dos dentes anteriores, os dentes posteriores passam a atuar como um bloco de ancoragem, reduzindo a tendência de inclinação mesial. Quando usamos os alinhadores Ingelaliner em casos com extração, temos observado bons resultados e algumas vantagens. Se os molares já estiverem inclinados para mesial no início, há maior risco de agravamento dessa inclinação durante o fechamento dos espaços. Por isso, em alguns casos, optamos por promover uma leve angulação distal dos molares, o que melhora o controle de ancoragem. Em relação à intrusão dos dentes anteriores, estudos compararam diferentes tipos de attachments, como os retangulares horizontais e os retangulares verticais. Os resultados indicam que os attachments retangulares horizontais oferecem melhor controle da intrusão e da dimensão vertical dos dentes anteriores. Eu tenho observado o mesmo e preferido utilizar mais attachments retangulares horizontais. No protocolo A7 da Ingelaliner, também incorporamos estratégias de sobrecorreção na dimensão vertical. Na região dos molares e pré-molares, ou seja, nos dentes 6 e 5, fazemos no planejamento algum grau de sobreoclusão. Além disso, na região anterior, o planejamento pode incluir um overbite de 0 mm como forma de sobrecorreção. Naturalmente, o resultado clínico final não será exatamente esse, mas essa estratégia ajuda a compensar possíveis perdas durante o tratamento. Outro ponto importante é o controle de torque dos dentes anteriores, que é um dos aspectos mais desafiadores nos casos com extração. Por isso, no planejamento dos casos com extração, incluímos uma sobrecorreção do torque. Observamos que essa sobrecorreção é extremamente necessária, muitas vezes até mais importante do que o controle vertical porque, se houver perda de torque na região anterior, fica muito mais difícil realizar intrusão eficaz depois. Para que a intrusão seja eficiente,
é fundamental que o eixo dentário esteja adequado, com as raízes posicionadas corretamente no osso alveolar. Portanto, o controle de torque dos dentes anteriores é essencial nos casos com extração. O protocolo A7 da Ingelaliner inclui mecanismos de compensação justamente para esse controle. Outro ponto crítico é o sequenciamento dos movimentos. Nos alinhadores, a ordem das movimentações é extremamente importante. Atualmente, observamos que o planejamento dos casos com extração no Ingelaliner está muito bem estruturado. Não há movimentação simultânea excessiva de dentes, e sim movimentações distribuídas por etapas, o que aumenta bastante o controle clínico. Agora um caso com extração. Paciente do sexo masculino, 23 anos, queixa principal, protrusão. Perfil facial com protrusão evidente. Na avaliação intraoral, observamos leve desvio das linhas médias e arcadas relativamente estreitas. Além disso, os dentes 5 inferiores apresentam inclinação lingual. Esta é a radiografia panorâmica. Não temos terceiros molares e a condição radicular geral é satisfatória. Na teleradiografia lateral, observamos um componente esquelético com a NB acima de 5 graus. Além disso, trata-se de um paciente de padrão de crescimento vertical, com plano mandibular mais inclinado, e MPSN acima de 39 graus. Os dentes anteriores superiores e inferiores apresentam inclinação vestibular. Diante desse quadro, optamos por tratamento com extração. Foram extraídos os dentes 4 superiores e 5 inferiores. Como o paciente apresenta leve tendência à classe 2, a extração dos 5 inferiores facilita o movimento distal dos dentes 4, já que os dentes 4 inferiores também estavam inclinados para mesial. Após as extrações, utilizamos o protocolo A7. Na arcada superior, seguimos a sequência clássica do A7. Na arcada inferior, iniciamos com a distalização dos dentes 4 e depois realizamos a retração dos dentes anteriores. Nesse caso, utilizamos diferentes tipos de attachments. No lado superior direito, utilizamos attachments retangulares verticais duplos. No lado superior esquerdo, utilizamos attachments horizontais. Na arcada inferior, no lado direito, utilizamos attachments horizontais, e no lado esquerdo, utilizamos attachments retangulares verticais duplos. Essa variação foi intencional, para observar o comportamento clínico desses diferentes desenhos de attachments. Aqui vemos a sequência de movimentação. Observem que a sequência como um todo é bastante racional. Nos casos com extração do Ingelaliner, a equipe de planejamento foi muito bem. Aqui vemos o processo. Quando ele chegou ao alinhador 25, a relação oclusal posterior ainda estava boa. O espaço também estava diminuindo aos poucos, e o canino já havia se movimentado. Como foram extraídos os dentes 5 inferiores, vemos que os dentes 4 também se movimentaram bem. A situação geral era boa. Mas observem esta região, a oclusão do dente 6 do lado esquerdo estava um pouco pior. No setup, na etapa 25, a oclusão posterior ainda parecia boa. Mas, na clínica, percebi que a oclusão do lado esquerdo não estava tão boa. Depois, olhando com mais atenção, vimos que o attachment retangular vertical mesial do dente 6 inferior havia descolado. Esse paciente era de outra cidade e fez praticamente todo o processo à distância, usando os alinhadores por conta própria. Como esse attachment descolou, o movimento dentário nessa região não acompanhou bem o planejamento, com certo desencaixe em relação ao alinhador. Por isso, a relação oclusal ficou um pouco pior. Mas o outro lado estava bem. Então, quando ele voltou para a consulta, planejamos uma nova sequência. Primeiro, o dente 6, que tinha uma leve inclinação mesial, foi verticalizado novamente para ajustar a oclusão. Ao mesmo tempo, recolamos o attachment que havia descolado. Na região anterior, no início, o canino se movimentava para a distal, então usamos attachments duplos em gota para controlar a raiz. Nesta fase posterior, precisávamos expressar a intrusão e o torque dos dentes anteriores superiores e inferiores. Por isso, desenhei attachments retangulares para os caninos.
Em comparação com os attachments duplos em gota, os retangulares oferecem melhor retenção e, segundo a literatura, melhor expressão de torque e intrusão. Aqui vemos o processo. Durante a retração, na maxila, o movimento ocorreu em torno de 5 mm, considerando a região apical, ou seja, a posição das raízes. Na mandíbula, também houve retração, em torno de 6 a 7 mm. Quanto ao torque, também fizemos alguma sobrecorreção. Em alguns dentes, chegou a 13 graus, 10 graus, ou cerca de 14 graus. Aqui vemos esta nova sequência de alinhadores após o reinício. Na etapa 10, a situação estava boa. Na etapa 14, também estava ok, com os dentes anteriores superiores retraindo gradualmente. Aqui é a etapa 19, e aqui é a etapa 30. Observem que, na etapa 30, a oclusão posterior piorou um pouco, e o overbite anterior ficou levemente profundo. O problema principal estava na oclusão do lado esquerdo. Vemos que o attachment descolou novamente. Depois disso, o dente 6 inferior deixou de encaixar bem no alinhador, e o movimento não acompanhou totalmente. Esta é a panorâmica desse momento. Quando o movimento acompanha bem o planejamento, a movimentação dentária, o paralelismo radicular e o controle de raiz ficam muito bons. No geral, estavam satisfatórios. Então fizemos uma nova sequência de alinhadores, recolamos o attachment e continuamos a retração dentária. Clinicamente, como esse dente ainda precisava de alguma extrusão, também colamos um botão vestibular para fazer tração vertical. Esta foi a terceira sequência de alinhadores, com 19 alinhadores usados. Agora vemos a etapa final. No final, ainda havia um pequeno espaço na mandíbula. Precisávamos fechar esses espaços e ajustar a linha média inferior. Como a linha média inferior já era desviada desde o início, continuamos ajustando essa linha média nas etapas seguintes. Aqui vemos que, após essa sequência, a condição já estava muito boa. Nesta nova sequência, fizemos mais um ajuste final da oclusão. Este foi o quinto reinício. Observem a quantidade total de alinhadores. Na primeira sequência, ele usou 25, na segunda 30, depois 19, 18 e mais 9 alinhadores. Neste caso com extração, o paciente usou ao todo 101 alinhadores. Esta é a oclusão final. Aqui vemos o paralelismo radicular final e a teleradiografia lateral. Observem a sequência: 25, 55, 74 e 101 alinhadores ao longo do tratamento. Aqui dá para acompanhar todo o processo do caso com extração. No lado esquerdo, como houve perda de attachments, a oclusão sempre ficou um pouco pior, principalmente no dente 6. Já no lado direito, a oclusão geral ficou boa. Por isso, no último reinício, no lado esquerdo, troquei o attachment por um retangular horizontal, para ajudar na extrusão e melhorar a relação oclusal final. Depois de passar por esse tipo de caso, na minha experiência clínica, hoje tenho usado cada vez mais attachments retangulares horizontais. Já os attachments retangulares verticais duplos, tenho usado um pouco menos. Esse é o antes e depois. Na teleradiografia lateral, vemos que o perfil melhorou um pouco. Aqui, o resumo deste paciente. Na verdade, durante todo o processo ele usou o Ingelaliner. Depois, fez algumas trações elásticas ocasionais. Eu coloquei todo o processo aqui para vocês. Hoje, quando usamos Ingelaliner em casos com extração, realmente sentimos que todo o design da Ingelaliner, o design dos attachments, o controle de ancoragem, todo o protocolo, toda a sequência e a sobrecorreção ajudam a otimizar todo o nosso plano. Isso reduz melhor os efeitos indesejados de perda de ancoragem e torna a movimentação dentária cada vez mais previsível. Depois, neste caso com extração, vocês podem ver que, durante o processo,
os attachment verticais duplos retangulares do 36 acabaram soltando. Por isso, o controle do 36 ficou um pouco menos eficiente. Então, olhando agora, em comparação com o attachment retangular horizontal do lado oposto, o encaixe do 46 acabou ficando melhor. Eu também recomendaria o uso mais frequente de attachments retangulares horizontais. Este tratamento foi à distância e durante a pandemia. Ele só voltava quando eu precisava tirar fotos e fazer o refinamento, mas a colaboração dele foi muito boa. Ele usou algumas trações elásticas como recurso auxiliar, mas neste caso com extração não usamos nenhum outro dispositivo auxiliar. O tempo total de tratamento foi um pouco mais longo, mas olhando o resultado final, acho que o efeito clínico foi muito bom. Este caso aproveitou justamente as vantagens dos Ingelaliner, são mais estéticos, mais confortáveis e, o mais importante, permitem uma agenda de retornos e um intervalo entre consultas relativamente mais flexíveis em comparação com o aparelho fixo. Mesmo à distância e no período da pandemia, ele concluiu bem o tratamento. Este foi um caso com extração. De modo geral, o sistema A7 apresenta bons resultados clínicos em casos com extração. Nos casos com extração, todo esse sistema da fase A tem apresentado resultados bastante bons. Agora, um caso mais difícil. É o último de hoje. Uma paciente do sexo feminino. Quando ela chegou, a principal queixa era o desalinhamento dos dentes. Vamos observar a situação intraoral. Os dentes anteriores superiores estavam relativamente vestibularizados, mas o ponto mais importante está aqui, uma perda precoce do dente 6. Com isso, os dentes 7 e 8 inclinaram para mesial. Relação molar de classe 2, e os anteriores superiores um pouco vestibularizados. Na panorâmica, vemos que os dentes 7 e 8 apresentavam uma inclinação mesial muito evidente. O dente 6 superior havia sido tratado endodonticamente. Havia terceiros molares, 2 na arcada superior, e o terceiro molar inferior deste lado apresentava um pouco de inclusão. Esta é a teleradiografia lateral. Conseguimos ver claramente que o overjet ainda era relativamente grande, e os dentes anteriores superiores bastante vestibularizados. Por se tratar de uma paciente adulta, com a face mais larga e zigomas mais proeminentes, a indicação de extração deve ser feita com cautela. Não queremos que a retração acentue ainda mais os zigomas ou deixe o perfil com aspecto mais afundado ou envelhecido. Por isso, optamos por não realizar extrações. O plano de tratamento foi baseado na distalização dos molares superiores, seguida da verticalização dos dentes 7 e 8. No entanto, esses dentes apresentam não só inclinação mesial, mas também rotação e torque, o que torna o caso mais desafiador. Esse dente apresentava extrusão na distal e intrusão na mesial, resultando em uma angulação bastante acentuada. Além disso, havia rotação e torque, o que torna o caso mais difícil. O plano foi realizar distalização dos molares superiores, verticalização dos dentes inferiores e fazer um leve IPR na região anterior para permitir retração. Como vocês sabem, no início queríamos deixar a raiz desse dente um pouco mais verticalizada. Como havia rotação associada, usamos um arco segmentado. Mesmo com o arco segmentado, ela continuou usando os alinhadores normalmente, ou seja, os alinhadores foram sendo trocados em sequência. Depois, fizemos alguns elásticos de classe 2. Durante o uso dos elásticos de classe 2, utilizamos esse gancho para fazer parte da tração, além de alguma tração vertical, ajudando a deixar o eixo desse dente um pouco mais vertical. Esta é a situação dela quando chegou ao alinhador 20 da primeira sequência. Aqui ela já estava no alinhador 23. No início, usamos o arco segmentado por um curto período e depois removemos esse arco segmentado. No alinhador 23, fizemos uma nova sequência de alinhadores, porque os alinhadores estavam com um pequeno desencaixe. Essa nova sequência de alinhadores era praticamente semelhante ao plano anterior. Mas ainda utilizamos um arco segmentado, porque esse dente não apresentava apenas torção. Ele também tinha uma inclinação mesial muito evidente.
Mas os outros dentes continuaram com o uso convencional dos alinhadores, ou seja, os alinhadores continuaram sendo trocados normalmente. Apenas nessa região, recortamos a parte vestibular do alinhador e usamos o arco segmentado para corrigir a rotação e, depois disso, deixar a raiz mais verticalizada. Essa sequência teve, no total, 35 alinhadores. Observem que o efeito da distalização dos molares foi muito bom, e os dentes anteriores superiores também foram bem retraídos. Ainda precisávamos ajustar um pouco a relação oclusal dos molares inferiores do lado esquerdo. Também removemos o arco segmentado. E planejamos corrigir a relação oclusal desse lado apenas com os alinhadores. Depois de remover o arco segmentado, a verticalização geral dos molares já havia melhorado bastante. Na teleradiografia lateral, vemos que a distalização dos molares foi muito boa, e os dentes anteriores superiores também foram retraídos. Por isso, o overjet geral já não estava tão grande. Esta é a tomografia. Podemos ver a posição das raízes e a posição estava relativamente normal. Ela usou 55 alinhadores, com arco segmentado no meio do tratamento. Usamos o arco segmentado para ajudar a verticalizar esse molar, e ao mesmo tempo, corrigir a rotação, aumentando a eficiência do tratamento. Ela também continuou usando os alinhadores. Na arcada superior, seguimos com a distalização dos molares e a retração. Queríamos usar os alinhadores para continuar controlando esse molar. Vamos observar a situação intraoral dela. Nesta sequência de 20 alinhadores, ela estava usando o alinhador 11. Esta já é a terceira sequência de alinhadores. No alinhador 11, como já havia ocorrido certa verticalização, utilizamos elásticos verticais para melhorar a adaptação do alinhador nessa região. Esses elásticos continuaram até o alinhador 19. Aqui vemos a condição nesse estágio. Nesse momento a paciente já havia utilizado 74 alinhadores no total, sendo 55 anteriores mais 19 dessa fase. No alinhador 74, este molar já tinha ficado um pouco mais verticalizado. Ainda fizemos alguns refinamentos que serviram para fechar um pouco esses pequenos espaços, fazer uma retração adicional e deixar os contatos entre os dentes mais justos, para que depois a oclusão também ficasse melhor. Aqui ela usou mais 16 alinhadores, e fizemos alguns refinamentos. Durante esses refinamentos, usamos alguns elásticos verticais para ajudar a deixar a mordida mais encaixada. No final, ainda fechamos mais alguns pequenos espaços e então concluímos o caso. Vejam aqui como ficou ao concluir. Ela usou, ao todo, 5 séries de alinhadores, totalizando 99 alinhadores. Foram 20 alinhadores mais 35, mais 19, depois 16, e por fim mais um pequeno refinamento para fechar os espaços. No total, foram 99 alinhadores, mas, durante o processo, ela também usou um arco segmentado por um período, para nos ajudar a verticalizar os molares. Em toda a arcada superior, houve distalização dos molares superiores para corrigir o overjet aumentado. Vejam aqui todo o processo dela. Aqui ela estava no alinhador 20, ainda com um arco segmentado. Depois, deixamos esses dentes mais alinhados e mais verticalizados. Este aqui é o arco segmentado. Mais adiante, quando ela estava nos alinhadores 74 e 99, usamos apenas os nossos alinhadores invisíveis e fizemos algumas trações verticais para ajudar a ajustar melhor a relação oclusal. Este caso, na verdade, foi relativamente difícil porque a inclinação dos dentes era bastante acentuada. Em um processo como esse, recomendamos que usem o arco segmentado porque isso torna todo o nosso tratamento mais eficiente e mais rápido. Esta é a relação oclusal ao final do tratamento. A retração dos dentes anteriores superiores ficou muito boa, e também conseguimos verticalizar os molares. Aqui temos o antes e depois do tratamento. Neste caso, conseguimos verticalizar completamente este dente. Como este dente já estava inclinado havia bastante tempo, a cortical óssea na região mesial era relativamente espessa. Por isso, na fase inicial da verticalização, usamos um arco segmentado, com uma força um pouco maior e o tempo de uso pode ser um pouco mais longo. Assim, aceleramos um pouco a remodelação óssea. Conseguimos finalizar o tratamento com 99 alinhadores porque usamos o arco segmentado.
Então, hoje eu trouxe 6 casos para vocês. Comparativamente, alguns eram casos de má oclusão de classe 2, e também tivemos 2 casos de mordida cruzada travada, um na região de premolares e outro uma mordida cruzada travada bem severa no dente 7. Também apresentei um caso com extração, e 2 casos de intrusão de molares, um aproveitando a própria tendência do molar de se deslocar para frente, e outro aproveitando as vantagens do arco segmentado em combinação com os alinhadores invisíveis. Ao longo de todos esses casos, os alinhadores mostraram excelente desempenho, principalmente no controle tridimensional e na distalização de molares. Após mais de 10 anos de uso clínico, comprovamos que os alinhadores são bem eficazes em casos complexos. Hoje, já não temos dúvidas sobre o uso dos alinhadores porque eles conseguem tratar muitos casos complexos. Agora o foco é aproveitar melhor suas vantagens, oferecendo mais estética ao paciente, com maior eficiência e menor tempo de tratamento. Esse é o objetivo que buscamos atualmente, porque quando o paciente está satisfeito, nós também ficamos satisfeitos. Isso encerra a apresentação de hoje. Agradeço muito pela atenção e espero que possamos nos encontrar novamente em outra oportunidade. Obrigada a todos e até a próxima. Bom, pessoal, finalizamos aqui a gravação. Vou deixar aqui um tempinho para vocês irem colocando, caso tenha alguma dúvida, tá? Como eu disse, a gente vai buscar as respostas, até mesmo podemos solucionar aqui também, tá? A doutora Miriam perguntou aqui se a gente se tem acesso a essa aula gravada. Doutora, todo web hour fica gravado, tá? Então nós teremos ali no nosso site educacional, vou escrever aqui para você o site, que você pode depois assistir, tá bom? Então vai ficar assim gravado pelo YouTube. Só vou confirmar aqui para você o site por escrito, é ortoeducation.com.br, tá? Já vou escrever aqui, só um momento. Só deixa eu fechar aqui a apresentação. A doutora Rosana Bonini perguntou aqui, né? Com esse arco segmentado, eu uso os alinhadores até os molares ou termina nos prezos o alinhador? A doutora Liu falou ali, né, que ela usou até um certo momento, né, até o molar, depois ela recortou os alinhadores, né, usou cobrindo pela oclusal e depois ela usou sem ele recortado. Ela colocou lá pra gente que ela recortou depois, tá? Você tem as duas opções, doutora, tá? Eu vou escrever aqui para vocês antes de ler as outras dúvidas, tá? Que estão me perguntando bastante aqui onde que vai ficar gravada. Eu vou colocar aqui o nosso site educacional, depois eu vou mostrar para vocês também a tela com onde que fica, tá? É ortoeducation.com.br. E lá nós teremos os eventos, tá? Sempre o Web Hour fica lá, e vou mostrar para vocês, ficam os anteriores gravados, tá? Então vocês podem acessar. Deixa vocês, se vocês viram aqui no chat. Doutor Senito perguntou aqui, né? No último caso, se o orto quiser manter o arco segmentado, escanear e revisar o caso, é possível ou precisa remover o arco segmentado para então escanear? Doutor, se você for, né, utilizar o alinhador ali, né, se você quiser que o alinhador envolva esses dentes que tá com o bracket, que tá com o fio, você tem que remover pelo menos o fio se você quiser que o alinhador movimente esses dentes, tá? O bracket a gente consegue remover virtualmente, fios e bandas que não, tá? Agora, se você não for usar, vai continuar esses dentes com arco segmentado e vai fazer o restante com o alinhador, aí você pode escanear com fio e tudo, e você pede para remover aquela parte ali né, virtualmente do escaneamento, tá?
Vê se ficou claro, doutor. O doutor colocou aqui que sim. Enquanto vocês vão formulando outras perguntas, tá? Eu vou espelhar aqui a minha tela, que eu vou mostrar também para vocês esse site que eu passei, o nosso site educacional, que é onde vai ficar o web hour ali gravado, tá bom? Então, só para vocês não ficarem na dúvida na hora de acessarem o site. Então, aqui para vocês, deixa eu aumentar minha tela, é o nosso site educacional, tá? Então, como eu coloquei lá para vocês, o Art Education. Aqui no canto direito, deixa eu achar meu apontador. Que no canto direito vai ter eventos, tá? E aí vocês vão conseguir clicar em eventos e vai ter sempre o web hour ali, tá? E vai ter sempre os anteriores para vocês verem a gravação, tá bom? E falando um pouco para vocês dos nossos próximos eventos. Então, nós teremos aqui o próximo Web Hour, tá? Então, nós teremos no dia 8/7 a doutora Renata Sesnick aqui falando sobre fechamento de espaços com alinhadores invisíveis, né? Fundamentos biomecânicos e aplicação clínica. E também no dia 15/7, a doutora Vanessa Venturim, ortodontia infantil com alinhadores, benefícios, indicação e prática clínica. Então, nós teremos ali o link disponibilizado no site da Adtech também, né? Como hoje, a inscrição é gratuita. E nossos próximos eventos, nós temos aqui o. Peraí, que tem uma dúvida aqui, só um momento. Ah, não. Tá tudo certo, né, doutores? Achei que era dúvida aqui de onde eu estava passando. Então, lá vocês vão conseguir, né, como eu estava falando aqui no nosso site educacional, analisar os próximos eventos, tem todas as informações, tá, de inscrição, valores, tá? Então, nós temos também o Orto Experience, que vai ser em São Paulo, Camboriú, Salvador e Fortaleza, tá? Então, temos aqui algumas datas já. E o Shine Experience na China, né, uma imersão única nos bastidores da inovação da tecnologia da Angel Aligner. Então, vai ser a visita à fábrica, tem toda ali uma grade científica com palestras. Fica aqui o meu convite para vocês, de 19 a 23 de outubro. Esse site que eu passei, vocês conseguem acessar ali toda a informação também de valores, investimento e tudo, todos os detalhes do cronograma também, tá? Doutora Karina levantou a mão. Doutora, tem alguma questão? Ou não sei se foi proposital aí. Bom, parece que tudo certo aqui no site, ninguém teve mais nenhuma pergunta. Como eu disse também, a gente tem, né, ali o Earth Education, temos o nosso contato do suporte clínico da Adtech. Caso surjam dúvidas depois, quando vocês forem assistir, vocês podem nos chamar também, tá? E nós estamos à disposição para solucionar. Como eu disse, a gente pode buscar a resposta, caso seja direto com a doutora Liu também, tá bom? Doutora Larissa colocou aqui, boa noite, obrigada, todas as dúvidas foram esclarecidas. Obrigada, doutora, obrigada pela presença. É, acredito que esteja tudo bem, né? Tudo certo, então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem, né, ficado aqui todo esse tempo nesse horário que eu sei que é bastante complicado depois de um dia cansativo. Então, fica aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês e pelo tempo de vocês. Nós aqui da EdTech, da Angel, estamos à disposição. Qualquer dúvida pode nos chamar no suporte clínico, né, no suporte da EdTech. Nós estamos aqui para solucioná-las, tá bom? Muito obrigada, doutora Cláudia, graças. Obrigada, Laura. Tchau, gente. Boa noite.